As crianças às vezes crescem achando que elas são amadas apenas quando elas acertam, que elas são amadas apenas quando elas agradam aos pais. Isso que a gente tem buscado, né, Nina? Eu e você, trazer esse tipo de informação que a gente pode demonstrar esse amor, dar ferramentas para os pais demonstrarem esse amor sem perder a autoridade. Que quando o amor nunca falha, né? Oi, Marília. Agora noite. Sim. Que delícia estar aqui com você. Te agradecer aí por ter aceito esse convite. É um prazer recebê-la aqui no meu canal. Eu que agradeço. Queria que você se apresentasse para o pessoal um pouquinho, Marília. Conta um pouquinho de você, do seu projeto. Eu sou a Marília, eu sou casada com o Tito. Tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 1 ano e 9 meses. E antes da Lívia nascer, né, a gente já estava incomodado como os pais, como a gente via, né, os filhos sendo educados, e a gente queria fazer diferente. E desde então a gente vem estudando, e quando a Lívia completou uns 2 anos, a gente percebeu a diferença que estava dando na educação que a Lívia recebia e as outras crianças que a gente via, né? E Deus já estava ali incomodando a gente para fazer alguma coisa. Eu tinha até pensado na época no Instagram, era lá em 2018, mas eu muito tímida, né, muito introvertida, falei, não, deixa pra lá, não é pra mim isso não. Aí ano passado, Deus falou muito forte comigo, daí a gente decidiu começar, do jeito que tava, fomos começando pra disseminar mesmo essa informação, esse tipo de visão que a gente tem da educação dos filhos, né, que é com o amor de Deus. Por isso que foi muito, muito bênção, né, esse convite que a Nina me fez, para falar sobre isso, sobre os pais que refletem o amor de Deus. Porque é isso que é o nosso foco, né? Isso que a gente quer passar, até mesmo no nosso Instagram, instruindo os pais a como refletir esse amor, como que a gente pode demonstrar esse amor, né? E tirando um pouco do nosso querer, do nosso amor, né? Que não é perfeito, e deixando fluir do amor de Deus na educação dos nossos filhos. Com certeza, e é isso, Marília, é um tema importantíssimo. Você é mãe, fala aí você é mãe de quantos? Sou mãe mesmo? de duas. De 2 meninas. Uma de 5 e uma... A Lívia é de 5 anos e a Elisa é de 1 ano e 9 meses. Daí a Lívia eu tenho educado ela em casa, até porque também a gente quer fixar bem esses princípios, esses valores que a gente quer transmitir para ela, e a gente achou melhor esperar, né? Para colocar ela na escola. Eu educo ela em casa, não trabalho, né? Fico em casa, cuidando delas, e vou alimentando, né, de informação o Instagram. Que legal. Na verdade, você tem um grande trabalho aí na sua casa, uma grande missão, né? Não é um trabalho remunerado, né? O tipo de remuneração que eu recebo é outra, né? Em forma de amor. Exatamente. Mas é uma grande missão das mães que se dedicam em tempo integral para cuidar dos filhos. A gente tem que reconhecer que é um grande trabalho mesmo. E a gente falar do amor de Deus é tão bom, né? Porque... Nossa! O amor de Deus, ele nos alcança de uma forma que é, às vezes, constrangedora, porque a própria palavra diz que nós não merecemos o amor dele. Na nossa imperfeição, na nossa pequenez, ele se expressa com graça, é um amor que não quer nada em troca, e é nesse amor que a gente precisa se espelhar para cuidar dos nossos filhos, né? E aí eu queria conversar com você um pouquinho, assim, o que é que a Bíblia fala, quais são as características desse amor de Deus, né? Antes a gente pensar de aplicar com os nossos filhos e de refletir esse amor, a gente precisa conhecê-lo, né? E como que é o amor de Deus, né, Marília? Então, exatamente por isso, porque a gente que já conhece um pouco, assim, do amor de Deus, a gente vê nitidamente que muita gente não conhece verdadeiro amor de Deus, não desfruta desse amor de Deus, né? Porque as pessoas acabam se enganando com o amor desse mundo, né? Porque o nosso amor é falho, né? O nosso amor é egoísta, o nosso amor é condicionado a coisas, o nosso amor é imperfeito. E é o que o mundo tem pregado, né? Que a gente tem que olhar para o nosso amor, que a gente tem que isso, a gente tem que aquilo, e deixa os outros para lá. E ao contrário do que Deus fala, né? Que a gente tem que servir, a gente tem que amar os outros, a gente tem que se doar, né? E é isso que a gente vê na maternidade, né? Que as pessoas amam com o amor próprio, né? Com o próprio amor. E acaba ficando estressada, irritada, brava, triste. Por quê? Tá tendo uma visão a partir do seu próprio amor.
Então, o filho faz alguma coisa, aí fica chateada, porque ele não me ama, por isso que ele está agindo dessa forma. Ou fica irritada porque está atrapalhando o seu momento, ou o que você está fazendo ali, porque você está olhando para você está olhando para o seu amor. E quando a gente muda nessa visão, olha com os olhos de amor de Deus, a gente muda a forma como a gente trata as crianças, a gente muda a forma como a gente reage às coisas, né? A gente passa a ter mais paciência, a gente passa a reagir diferente. A gente não passa a reagir com o nosso instinto humano. A gente dá lugar à vazão do amor de Deus, né, Nina? Que é isso que a gente vê que muitas mulheres passam, né? Muitas mães passam, acabam ficando muito irritada, achando que a maternidade é muito cansativa, muito isso, muito aquilo, porque tá amando só com o próprio amor, né? Pela justiça própria. Tá querendo se colocar demais, sendo que a gente não consegue, é uma coisa impossível. E isso é possível só para Deus, né? Com o amor dele. Exatamente. O amor de Deus é um amor sacrificial, né? E um amor materno, um amor paterno também vai ser sacrificial. Deus quer que nós amemos os nossos filhos como Ele nos amou. E esse amor envolve renúncia, envolve sacrifício, sim. E é engraçado, Marília, a gente pensar na palavra amor, né? Na Bíblia. Porque na língua portuguesa a gente usa amor, é uma palavra única, né? Um único significado. Mas ela tem várias formas, né, de se expressar, formas diversas de expressão de amor. Quando a gente fala que a gente está em relação a um casal, por exemplo, que se ama, aí a gente fala de um amor conjugal, quando a gente fala do amor de amigos, um amor fraterno, enfim, né, tem vários tipos de amor, formas de expressão de amor, e na Bíblia a gente tem alguns termos que refletem esses tipos de amor também, né? O primeiro deles é o amor filial, que significa esse amor justamente entre amigos, é um amor fraterno. Tem o amor eros, que é o amor erótico, o amor entre um homem e uma mulher. E a gente tem o amor ágape, que é justamente esse amor perfeito, que é esse amor que Deus tem por nós. Que é esse amor que fez Deus entregar o seu próprio filho em sacrifício ali por nós, para morrer na cruz. E é um amor que a gente precisa se espelhar, né? Se a gente quer amar os nossos filhos e ser expressão de Deus para eles, a gente tem que se espelhar nesse amor ágape, né? Claro que nós não vamos alcançar a perfeição e a totalidade desse amor, porque somos humanos e vamos falhar, vamos ser imperfeitos, mas é esse amor que a gente tem que mirar, né? E pedir Deus graça. Mas nisso também, Nina, eu acredito que quanto mais, que a gente pode sim até chegar a ter um amor perfeito, mas para isso a gente precisa o quê? Se esvaziar da nossa natureza e se encher da natureza divina, da natureza que vem de Deus, né? Então isso é possível, mas é difícil a gente abandonar totalmente a carne, mas é o alvo que a gente tem que ter, esvaziar a gente e se apossar da natureza divina, que daí o amor de Deus vai habitar em nós e a gente vai agir em amor, somente, né? E aí a maternidade, as coisas que a gente faz para servir os outros não vai ser mais um sacrifício pesado, vai ser um sacrifício, vai virar bênção, porque a gente vai estar ali vendo um propósito, vai estar vendo o agir de Deus, né? Vai estar sendo movido pelo amor mesmo, né? Ai, eu queria até ler, Nina, que você falou do amor ágape. O que é o amor ágape? Né, tá lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 5 e de 7 a 8. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, a gente tem que olhar para esse amor de Deus e se apossar dessa verdade, porque nós que estamos em Cristo, nós podemos sim, né, transbordar esse tipo de amor. E é isso que tem que ser o nosso alvo. E que o amor em si, ele não é um sentimento, né? Eu tô apaixonada, eu amo. O amor é uma ação. Então, a gente sabendo disso, como que é o amor de Deus, a gente fala, opa, aqui eu tô vendo que eu não tô agindo de acordo com o amor de Deus. O que o amor é? O amor é ação. Então, eu vou agir para fazer diferente, eu vou buscar estratégias, eu vou orar mais, eu vou fazer alguma coisa, porque nesse ponto eu estou falhando. E buscando e se aprimorando para ir se aperfeiçoando no amor de Deus. A gente já conhece como que é o amor de Deus. Já está escrito aqui na Bíblia. Ele já deixou aqui o roteiro. A gente precisa seguir ele. Falou, opa, sair do roteiro aqui, eu tenho que ver o que eu posso fazer.
E um ponto que você traz aí importante, né, que o amor, ele é ação, o amor é decisão. Se não fosse isso, Deus não deixaria como mandamento, né? Os 2 primeiros mandamentos falam sobre amor. Primeiro a gente amar a Deus sobre todas as coisas e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se não fosse algo que passasse pela nossa decisão, pela nossa escolha, não seria um mandamento. Tem gente que acha que justamente, o amor acontece, o amor acaba. Não, o amor não acaba. Eu decido não amar. Exato. O amor não acaba, Decido porque desistir. Deus é amor. E quando eu penso que Deus é amor, e essa fonte de amor está sempre ali disponível para nós, eu posso me alimentar dessa fonte e decidir continuar amando, mesmo em circunstâncias difíceis. A gente sabe aí de pais que vivenciam situações graves com seus filhos, né, de distanciamento, às vezes de conflitos, de brigas, de desentendimento, às vezes o filho escolhe caminhos que o pai nunca pensou para o filho, e às vezes traz mágoa, traz, enfim, desavenças, né, e como que é triste quando isso acontece, né, quando os pais decidem não amar mais, ou quando os filhos também decidem não amar mais os seus pais, mas é algo que há sempre espaço, né? Há sempre tempo para a restauração de Deus. Basta a gente se aproximar dessa fonte, ela é inesgotável. Deus é amor e Ele está sempre disponível para encher o nosso tanque para que a gente também transborde na vida dos outros. Acho que se a gente pensar assim, o amor jamais vai acabar, né? A gente pode escolher ou não amar. Exatamente, até nesse ponto que você falou, do filho amar o pai e tal, é uma coisa que Deus tem falado muito comigo já faz tempo, de que a gente não pode depender do amor do nosso filho, né? Porque a gente tem que depender somente do amor do pai, porque às vezes a gente vê o filho fazendo alguma coisa, tendo algum comportamento que a gente não gosta, que a gente se sente atingido, a gente já fica meio chateado, fala, ele não me ama, porque eu não tô sendo uma boa mãe, já fica aquela culpa, né? Aquele julgamento que a gente tem de nós mesmas. E isso não vem de Deus, né? Deus ama a gente, Deus não nos julga, e a gente tem que olhar para Cristo e ver, sentir o amor dele por nós. Né? Por mais que a gente ame o nosso filho, é o nosso dever amar os filhos. Os nossos filhos, não necessariamente o dever deles é amar a gente. A gente tem que fazer o que é bom para eles, que a gente sabe que vai ser bom, né? Que vai direcionar eles para o bom caminho. E às vezes eles não vão gostar, vão achar ruim mesmo. E talvez naquele momento eles não vão amar a gente. E a gente não pode ficar chateada com isso. A gente tem que seguir cumprindo o nosso propósito, buscando em Deus para direcionar eles para onde tem que ser direcionado, por mais que... Eu vi um pouco do que você estava falando, travou para mim, Marília, mas... Eu estava falando da gente não depender, né, do amor dos filhos, que a gente tem que olhar para Deus, superabundar o amor dele na nossa vida, para a gente não depender do amor de filho, do amor de marido, do amor às coisas, que o amor de Deus tem que ser suficiente, e com o amor dele a gente servir as pessoas. E claro, é muito gostoso, né, quando a gente é amada, tal, mas a nossa suficiência tem que estar em Cristo. Isso, para a gente não ficar chateada com as coisas desse mundo, né? Porque pode acontecer de sair da nossa expectativa, né? E tá buscando em Deus a suficiência desse amor que a gente precisa para estar bem, né? É verdade, Marília. Às vezes a gente fica esperando algo em troca, mas o verdadeiro amor, ele é incondicional, né? E falando nisso, né, de expressar o amor de forma incondicional para os nossos filhos, é algo que eu vejo que nós pais falhamos muito, né? Eu acompanho muitas famílias e como que essa mensagem às vezes chega distorcida para as crianças, né? As crianças às vezes crescem achando que elas são amadas apenas quando elas acertam, que elas são amadas apenas quando elas agradam aos pais, apenas quando elas têm um bom comportamento. E a gente precisa demonstrar para eles que nada que eles fazem vai aumentar ou diminuir o amor que nós temos por ele. Assim como o amor de Deus, né, não aumenta nem diminui conforme aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, o nosso amor, ele tem que ser esse amor seguro, esse porto seguro para os nossos filhos, que não tem nada. Às vezes eu repito para a Alice aqui, falar, Alice, sabia que não tem nada que você faça que vai diminuir o meu amor? E eu lembro ela disso constantemente, não só com a minha fala, mas com as atitudes, principalmente quando ela erra, porque se eu a condeno, se eu a trato mal, se eu a castigo, se eu a faço pagar pelo que ela faz, né, de uma forma hostil, eu estou justamente transmitindo essa mensagem. Olha, se você não acertou, se você não fez bem feito, eu não demonstro meu amor incondicional por você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente distorce até o amor de Deus para as crianças, porque a gente expressa ele de uma maneira equivocada também.
Sim, e até você está falando, a gente tem que ser a expressão do amor de Deus para os nossos filhos, né? Ali os pais são a primeira fonte de amor, como eles vão estar conhecendo, adquirindo conhecimento de como é o amor através da vida dos pais. Então, isso que você falou é muito verdade. Quando a gente trata as crianças condicionalmente, com punição, a gente está mostrando como que é o amor. Fala, eu te amo, mas eu vou bater em você. Eu te amo, mas você vai ficar de castigo porque você fez alguma coisa errada. Você fez isso? Legal, agora eu te amo mais. Eu demonstro que eu amo mais se você fez alguma coisa que eu gosto, que me faz bem, que me deixa feliz. E a gente está condicionando a eles a aprender esse tipo de amor, que é um amor condicional, e não um amor incondicional. E é isso que a gente tem buscado, né, Nina? Eu e você, trazer esse tipo de informação que a gente pode demonstrar esse amor, dar ferramentas para os pais demonstrarem esse amor sem perder a autoridade. Que quando o amor nunca falha, né? Então, se a gente trata com amor, não vai dar errado. A gente vai estar olhando ali para o coração da criança, enxergando o que realmente ela precisa. Mas isso também, Nina, acontece muito porque a gente foi criado assim, né? Então a gente nós mesmos já temos dificuldade de nos relacionar com Deus. A gente já fica se sentindo culpada se a gente fez alguma coisa errada, ou a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa a mais para conseguir o amor de Deus, ou para conquistar esse amor eu tenho que fazer alguma coisa, ou se eu fiz alguma coisa eu sou menos amada. É assim que a gente já tem a visão de Deus, porque a gente foi criado assim. A maioria de nós, na verdade, né? Que nossos pais não têm todas as informações que a gente tem hoje. E não que eles tenham sido maus, nem nada. Mas era o que eles tinham nas mãos, na época deles, para educar as crianças. Então, hoje, os pais continuam reproduzindo esse padrão, que é o que eles conhecem. Mas a gente consegue ver agora um novo padrão, né? Um padrão que a gente consegue transmitir o amor incondicional de Deus. Né? Até mesmo nas nossas fraquezas, quando a gente erra, né? A gente pede perdão, a gente pede desculpa. Eles estão reconhecendo que um amor de verdade, um amor incondicional, que todo mundo falha, mas a gente pode pedir perdão, a gente ama mesmo errando, acertando, né? Então as pessoas, elas estão condenadas, então é difícil para nós aceitar esse amor e quanto mais transbordar. Então a gente tem que também mudar o nosso coração para receber esse amor, para poder transbordar, né? Com certeza, Marília. E aí, falando um pouquinho disso, né, eu lembrei de um texto que está lá em Romanos 11, versículo 22, que fala que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. A bondade dele nos conduz, né, a arrepender dos nossos erros. Não é o castigo, não é a punição, não é o ser ríspido. Deus, ele não é um Deus vingativo, ele não é um Deus de ira, né? Ele é um Deus de amor, um Deus de graça. E é assim que a gente tem que tratar, inclusive quando os nossos filhos erram, né? A gente pode usar a benignidade e expressar esse amor, né? A nossa bondade vai conduzi-los, né, a se arrependerem, a consertarem o erro deles, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente defende esse amor, né, que é gracioso, que não quer fazer o outro pagar pelo erro e acham que a gente está sendo permissivos, mas não é permissividade. É simplesmente a gente vai deixar que os nossos filhos lidem com as consequências dos seus erros, sim, mas a gente não precisa fazê-los sofrer a mais, né, além das suas consequências. Assim como Deus, né? A gente tem as nossas escolhas e aí a gente às vezes escolhe um caminho que não é o que ele planejou para nós. Ele não vai nos resgatar das consequências daquela escolha ruim que nós fizemos, mas ele também não vai nos imputar uma sobrecarga, ele não vai nos humilhar, ele não vai nos envergonhar por aquela escolha que ele fez. Ele vai simplesmente, com a sua bondade, nos conduzir, nos atrair de volta para perto dele. E é isso que a gente precisa fazer quando os nossos filhos erram. Então, essa mentalidade da punição, do castigo, isso às vezes só afasta a criança, né, de receber essa mensagem do amor incondicional. E a gente precisa mesmo quebrar esse paradigma, né? Porque a nossa cultura ainda isso é muito comum, isso é o normal, é o natural. Então, é possível, né? Eu experimento isso aqui na minha casa com as minhas filhas, sei que você também aí com as suas. Sim. E é muito gostoso, né? De poder viver esse amor, né? Que não quer punir, que não quer constranger, que não quer causar medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, isso também está na Bíblia. Então, se a gente está educando pelo medo, né? Se nossos filhos fazem o que é certo porque eles têm medo do que pode acontecer com eles, isso não reflete o amor de Deus também. É verdade. E o que você falou que a gente tem experimentado isso em casa, né? E é lindo de ver que a gente não precisa usar nenhum desses recursos, né, punitivos para a gente ter autoridade sobre as nossas filhas. A gente vê o quanto o amor pode fazer mesmo.
até que você falou de parecer permissivo, né? Até esses dias eu me peguei pensando isso, né? Me julgando. Falando, nossa, não acredito que você tá deixando fazer isso. Ela vai subir em cima de você, você tá perdendo autoridade. Porque o amor, como ele pode parecer permissível, parece pra mim também, porque é o que eu aprendi, né? Então, mas daí eu vi que Deus falou comigo que mesmo eu não precisando agir no momento para não ter que agir com autoritarismo, com brigando ou reforçando, fazendo alguma coisa, eu posso me afastar e esperar para agir depois. Eu não preciso agir. Claro que tem momentos que precisam agir na hora, né? Mas tem momentos que você pode se afastar, respirar, orar, pedir uma direção de Deus, né? E agir em amor depois. Porque foi o que Deus falou comigo. Ele falou, o amor nunca falha. Você pode se afastar, buscar em Deus, buscar alternativas, estratégias, e depois, com amor, conduzir aquele comportamento, conduzir aquela direção, enxergar o coração da criança, o que a criança está querendo por trás daquele comportamento, né? E Deus vai falando isso com a gente tem que perceber que o amor, ele não é permissível, o amor nunca falha. A gente não está perdendo autoridade porque, eu tô deixando ele fazer isso. Você está permitindo que aconteça alguma coisa e depois você vai acolher com amor, explicar, vai falar como fazer, como não fazer, né? E a gente vai orientando assim, em amor. Não precisa bater, não precisa colocar de castigo. Uma coisa que nunca desde antes de ter filho, que nunca me aceitei, é em que situação eu bateria numa criança. Pra mim, eu nunca consegui achar nenhuma situação em que eu teria que bater numa criança. Eu falei, não é possível. Tudo dá para conversar, a gente senta, conversa, a gente orienta, a gente mostra como fazer. Eu não via como, por quê? Né? Na verdade, para mim, o que era? O pai acaba batendo na criança, por quê? Por raiva. Ficou estressado, irritado e bate na criança, faz alguma coisa, sai da minha frente, vai ficar de castigo. Por quê? Porque o pai tá com raiva. E precisa liberar aquilo, sai da minha frente que eu não aguento mais você. Porque tá com o orgulho ferido, tá com amor próprio ferido. Né? Isso acaba transmitindo esse amor condicional para a criança, né? É o que ela vai aprendendo. Que é o que você disse, as pessoas, é o que todo mundo tá acostumado, né? A ver, todo mundo foi criado assim, é o que todo mundo tá acostumado a ver por aí. E quando vê alguém lidando assim, quando a Lívia era pequena, a gente recebia muitos olhares, assim, eu ficava até meio incomodada no começo. Ela dava um chilique lá, a gente ficava lá esperando ela se acalmar. Se ela quisesse um abraço, a gente dava um abraço. Se não queria, ela ficava lá esperneando até ela se acalmar. Aí ela acalmava, daí vinha no colo. Aí depois a gente conversava, porque ela é um temperamento muito forte, né? Então, no começo era bastante frequente. Tudo ela dava um chilique forte, a gente ia lá acalmava. Hoje em dia é muito raro acontecer. E quando acontece, não é tão mais intenso. Ela já entende, é mais uma explosão mesmo, né? Ela já consegue se conter, ela consegue expressar o que ela está sentindo, ela consegue vir ser acolhida mais rápido. Então a gente vê o quanto o amor surte o efeito. Né? A gente fica imaginando, meu Deus, se fosse outros pais que batessem nela, ou ela ia se tornar uma criança muito retraída, aquela criança super obediente, porque ela já tem uma tendência assim, bem obediente, ela é boazinha. Ela ia se tornar uma criança perfeita, de medo. Né? Porque ela ia ter muito medo e ia obedecer tudo, ia ser aquela criança anjo. Ou ela ia ficar aquela revoltada, porque como ela também é meio explosiva, ela ia ser daquela criança que rebate e grita e quer bater nos pais e vem pra cima, né? Ia ser uma coisa ou outra. Tipo, ainda bem que ela nasceu pra gente aprender, né? Já na marra. E pra ela já crescer no caminho. E os pais, né? Acho que a nossa missão é essa, ajudar os pais a entender que quando a gente tem essas atitudes, né? Às vezes tentando ajudar a criança, né? A intenção dos pais que punem, que põem de castigo, eu entendo que o desejo deles é ensinar algo aos filhos, mas na verdade isso traz efeitos colaterais, que não é aquilo que a gente deseja ensinar. A mensagem que chega para a criança não é a do amor, não é do que meu pai está fazendo isso porque ele me ama, né? E na verdade ou isso até causa até de amor. Mas é aquele amor abusivo, aquele amor condicionado. Vai ser uma criança que de repente lá na frente vai aceitar apanhar do marido, vai aceitar ser explorada pelos amiguinhos, porque ela aprendeu que é assim. Ele tá fazendo isso porque ele me ama. Exatamente. Então pode lá na frente causar danos que a gente não vê agora. Exato. Tem o Daniel Siegel, ele fala até de um termo que eu acho que é interessante, desse paradoxo biológico, né? Porque a criança, ela busca essa referência de amor, de segurança, naquela figura de cuidador.
E aí, se o meu cuidador, que é o responsável por demonstrar amor, afeto, cuidado, ele é a fonte de medo para mim, ele é fonte de perigo, né? Eu posso apanhar dele, eu posso, né, levar uma bronca, isso causa um tilt, né? Dá um pane no cérebro da criança, porque eu corro ou eu fujo dessa pessoa, né? Eu corro ou eu fujo do meu pai. A criança não sabe o que fazer e isso leva àquele que aquele apego que a gente chama de apego inseguro, né? E isso pode trazer danos, inclusive, além dos danos emocionais, danos neurológicos a longo prazo da criança, porque ela cresce aí essa insegurança, e nós precisamos ser esse porto seguro para eles, né? Demonstrar esse amor de uma forma constante, independente do que eles fazem ou deixam de fazer. E aí eu fiquei lembrando aqui daquela história, né, enquanto eu pensava aqui na live, gente, o dia foi super corrido, não deu para eu sentar aí, às vezes fazer um roteiro que eu gosto de fazer, mas enquanto eu estou fazendo as coisas em casa, as outras atividades, eu fiquei pensando no amor de Deus, né. E aí eu lembrei da história do filho pródigo, né, que também reflete esse amor incondicional. O filho pródigo é aquele que pediu ao pai parte da sua herança, e ele foi lá e viveu uma vida totalmente depravada, gastou todo o dinheiro, fez tudo de errado, e depois de um tempo ele decide voltar para a casa do pai. E aí ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um de seus empregados. E o pai, ainda mais naquela época que a cultura era muito rígida, né, que o filho rebelde podia ser até apedrejado naquela cultura, aquele pai, ele abraça, ele beija aquele filho. E aí ele veste o filho com a melhor roupa, ele calça uma sandália nos pés. E ele fala o seguinte para os servos: vamos fazer uma festa, porque esse filho estava morto e reviveu. Né? Ele estava perdido e foi achado. Então, essa parábola do filho pródigo, ela reflete muito esse amor de Deus por nós, né? É o amor que a gente tem que ter pelos nossos filhos. Não importa quantas vezes eles errem, não importa quão grave seja o erro que eles cometerem, a gente tem que estar sempre ali, disposto a amar, né? Disposto a recebê-los de volta e a tentar e a investir mais uma vez na vida deles, porque é para isso que nós somos chamados, né? É uma grande responsabilidade de espelhar esse amor que não espera nada em troca. Exatamente. Até você falando disso, eu lembrei daquela passagem que o próprio Jesus tem lá, tá com uma pecadora lá, e todo mundo falando para ele condenar, né? E ele foi e não condenou a moça. Mesmo, eu acho que ela tinha sido pega em adultério, né? Aí todo mundo falando o que ia fazer, o que queria fazer, e ele olhou e falou: tá, e quem não tem pecado aqui? Quem não tem pode atirar a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado, todo mundo saiu. Ele falou: então, tá bom, pode ir também que eu não te condeno. Então nem Jesus condena o pecado, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar a gente. Né? Então a gente tem que mostrar esse lado para os nossos filhos também, não apontar eles, tipo, isso aqui você é um pecador. Não, você é salvo, isso daqui não faz parte de você. Isso daqui, ó, é errado, é pecado, não faz parte de você. Não que ficar minando a identidade das crianças com coisas assim que não é pra ser, porque você ficar falando: não, isso aqui é porque você é pecador. Eu não concordo com esse tipo de visão, ficar falando que a criança é pecadora, ficar pegando nessa tecla. Falar: não, você é filho amado de Deus, você está em Cristo, você é salvo, então isso aqui não faz parte de você. Vamos orar, vamos pedir para Jesus te ajudar, tirar isso do seu coração, tirar isso da sua vida, porque você está em Cristo também. Você já é de Jesus. E declarar esse tipo de coisa, né? Para o pecado não fazer parte da vida da criança. E demonstrar, assim como Jesus fez, falar: eu também não te condeno. Então você vai lá e não faz mais isso. Tá aqui a graça sobre você também. Assim como nós recebemos, a gente está ali, ó, dispensando a graça que já foi dada a nós na vida dos nossos filhos. Sem rótulo, sem condenação, né? Mostrando, reafirmando a identidade deles em Cristo. Mostrando o que eles são, né? Para eles crescerem sabendo o que eles são, né? Com isso firme no coração deles. E até que eu queria comentar, Nina, que você estava falando do amor condicional, até puxando pro Maio Laranja, que quando a criança que apanha, que a criança que os pais são muito punitivos, ela corre mais risco de ser abusada, porque o abusador vai chegar para ela assim: se você contar para sua mãe, ela vai te bater, ela vai ficar triste, ela não vai gostar. Então é mais um argumento que um abusador tem para conseguir aliciar uma criança. Porque ele sabe que os pais batem, que os pais são punitivos, que os pais vão pôr de castigo, que os pais já têm esse lado punitivo, e eles pegam nesse lado, que a criança já sabe, fala: não. Ou às vezes o abusador até fala: não, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, porque eu gosto muito de você, por isso que eu tô fazendo isso. E a criança fala: tá bom, eu não tô gostando, não tô sentindo dor, mas
Ele tá falando que me ama, então deve ser o certo, né? Então, quando a gente mostra o amor incondicional de Deus, esse tipo de coisa tende a não acontecer, porque a criança sabe que aquilo não é legal, que aquilo não é respeitoso, que aquilo não vem de Deus, aquilo não é amor. Então Com ela sabe certeza. que também pode correr pra gente, pode contar tudo pra gente, que a gente não vai ficar bravo, que a gente não vai bater, que a gente não vai condenar, que a gente vai acolher e vai amar, Com né? certeza, Você ia falar né? alguma coisa também? Não, mas eu acho esse tema que você tocou importantíssimo, porque a gente, nessa cultura, né, da punição, a gente deixa os nossos filhos mais vulneráveis, eles confundem as expressões de amor e acham que eles são mais propensos a, inclusive, se submeterem a relacionamentos abusivos quando eles crescem, porque eles entendem, falam, ele me bate, mas ele me ama, então, que amor é esse, né? Por que a gente acha que na vida adulta bater em alguém é crime, é abuso, mas na infância é algo aceitável, né? Eu gosto muito de trazer para mim, para os pais que eu conduzo, que eu oriento. Quando você for corrigir o seu filho, né, você pergunta, em meus passos, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? E dá para imaginar Jesus batendo numa criança? Dá para imaginar Jesus constrangendo alguém? Envergonhando, Era sempre essa humilhando. imagem que vinha na minha cabeça. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo nada disso. Isso não condiz com o cristianismo que eu conheço, com o Cristo que me ama incondicionalmente, não é coerente com o cristianismo que eu acredito, que eu vivo todos os dias. Então, a gente precisa mesmo ajudar a igreja, principalmente, a quebrar esse paradigma, né? Que existe uma forma diferente de educar, e não precisa ser permissivo, não precisa ser conivente, não precisa passar a mão na cabeça dos filhos. A gente pode ser firme, conduzindo, e com gentileza, com amor, com afeto, né? O amor, como você disse, e a própria palavra nos traz, ele nunca falha. Então, a gente nunca vai errar com os nossos filhos se a gente amá-los de forma incondicional. Exatamente. E até o que você estava falando, que a gente traz informação, né? Traz conhecimento para os pais, para eles terem esse tipo de ferramenta, né? Para conseguir construir uma autoridade em amor. Né? Porque como geralmente os pais não têm ferramentas, eles só têm o que eles já conhecem, o que já foi apresentado a eles, como eles viveram na infância, eles não têm da onde tirar ferramentas para educar em amor. Porque também é difícil, você precisa ter firmeza, né? Você não vai ser permissivo, igual você disse, a gente tem que ser firme em amor. Né? Por isso que esse conhecimento, buscar conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sei lá, temperamento, sobre o desenvolvimento humano, conhecer a Bíblia, o que está escrito lá, e se apossar desse amor de Deus para usar todo esse conhecimento a favor dele na educação dos nossos filhos e para a gente mesmo, né? Porque a gente precisa se conhecer para conseguir amar melhor, para deixar fluir o amor de Deus. Porque a gente vai criando barreiras em nós que vai barrando o fluir de Deus. A gente tem crenças que não são verdadeiras, a gente tem barreiras com o amor de Deus, de repente por conta da infância, alguma coisa assim, e que o amor de Deus não flui. Então a gente precisa ter conhecimento sobre o comportamento humano, sobre a gente mesmo, para a gente quebrando essas barreiras e para o rio de amor de Deus fluir, né? Então, quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos gatilhos, por que a gente fica irada, ou por que a gente não gosta de determinada coisa, ou por que a gente reage de uma forma. De repente, é uma coisa que você viveu lá no passado, que você precisa perdoar, ou de repente é uma coisa que você tem que buscar uma nova estratégia, ou uma coisa que você tem que fazer diferente. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente consegue fluir no amor melhor, porque a gente está adquirindo ferramentas para lidar com os comportamentos das crianças, né? Até com a gente mesmo. Né, Nina? E é isso que a gente quer trazer para os pais, né? Com o que a gente tem trazido aí, com os posts e tal. Com certeza, Marília, porque os filhos que não recebem esse amor incondicional têm dificuldade de receber o amor de Deus. Quantas pessoas a gente vê na caminhada cristã aí com a dificuldade de reconhecer Deus como pai, né? Porque às vezes tiveram pais que não foram bons exemplos de amor. E aí a gente, né, é com os pais que a gente tem o primeiro contato, né? A primeira noção do que é o amor, do que é ser aceito. E se a gente não recebe isso na nossa infância, é um grande desafio, né? A gente poder
entender a grandiosidade do amor de Deus também. E aí a gente tem um comentário aqui do Leônidas. Boa noite, Leônidas. E ele está dizendo o seguinte: ensinar a criança a amar a correção. Quem corrige ama. Exatamente. O amor, ele não é permissivo. A gente não está defendendo esse amor que deixa, né? Porque se a gente ama os nossos filhos, a gente não vai deixar entregá-los ao erro, né? A gente não vai deixá-los fazer o que eles quiserem. Então, aqui em casa a gente tem regras, a gente tem limites claros, a gente estabelece isso, mas eu não preciso usar nem dor, nem medo e nem vergonha para fazer isso. Eu acho que a gente pensar nas estratégias, sabe, Leônidas, assim, porque é possível a gente corrigir, a gente conduzir os nossos filhos, né, e fazê-los abandonar o erro, se arrepender das suas falhas, consertar aquilo que eles fizeram, sem precisar constrangê-los, sem precisar puni-los, causar algum tipo de dor, de constrangimento, porque o amor de Deus não faz isso conosco, né? É a benignidade dele que nos constrange, esse amor que às vezes a gente, nossa Deus, o Senhor me ama tanto que eu não tenho o que fazer, eu não sei retribuir isso de volta, então eu quero ser melhor a cada dia, porque né, eu não tenho para onde ir com tanto amor. Então, que seja assim com os nossos filhos também, né? Que eles falam, nossa, meu pai me ama tanto, minha mãe me ama tanto, que eu preciso corresponder a esse amor, todo esse investimento que eles têm em mim. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente pode corrigir, que a gente pode estabelecer os limites, mas sem corrigi-los. Sim, até porque você falou aí, ele também falou, a disciplina, a correção, né? Quando a gente fala nisso, já tem uma conotação negativa, né? Quando você fala, você precisa disciplinar seu filho, você precisa corrigir seu filho, todo mundo já leva para um lado negativo, para o lado de punição, né? De dor, de causar algum constrangimento, alguma coisa assim. E não necessariamente é isso, né? Dá para disciplinar, dá para corrigir em amor. Jesus veio e ele nos libertou, ele nos trouxe a liberdade, né? E é isso que a gente tem que mostrar para o nosso filho também, criar eles com liberdade. Liberdade não significa ser permissivo. Você vai dar liberdade para ele errar, assumir as consequências do que ele faz, conduzir o que precisa ser conduzido, corrigir o que precisa ser conduzido, mas tudo isso em amor, dando a liberdade para ele para errar. Você não vai ficar oprimindo ele porque algumas decisões, que é o que Deus faz com a gente. Se a gente falar, eu vou andar de carro pro lado da ponte, Deus não vai falar assim, não vai, vem aqui. Você vai apanhar agora porque que pensamento doido é esse? A gente tem que orar e tem que estar ali, né, alinhado com o coração de Deus. Ele não vai impedir, ele não vai brigar, ele não vai fazer nada. A gente tem a liberdade, né? E Cristo nos deu a liberdade. A gente tem que trabalhar numa liberdade ali. A gente, como pais, a gente tem ainda o poder de limitar essa liberdade para conduzir para onde a gente quer. A gente adulto, a gente tem liberdade quase que total, né? E Deus não vai vir aqui e falar assim, não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ele pode até falar com a gente sentir no coração algum incômodo, aquela paz, né? E falar, opa, Deus não quer que eu faça isso. Mas ainda assim, eu ainda tenho liberdade de fazer o que eu quero fazer, ou obedecer à vontade de Deus. E a gente obedece a Deus por quê? Porque a gente ama. Não é porque a gente tem medo. Aí eu vou obedecer a Deus, porque senão vai descer fogo do céu aqui e vai me consumir. E não é isso, né? Não é isso que eu quero. Não é isso. Exatamente. Essa lógica é muito equivocada, mas é essa lógica que a gente aprende na infância inteira, né? Quando as pessoas falam, olha, Papai do Céu não vai gostar de você. Olha o que você está fazendo, Papai do Céu tá vendo. Como se Deus fosse aquela pessoa que fica ali atento, procurando uma falha nossa para nos punir, para nos castigar. E não é isso, né? Deus, ele nos ama e a gente precisa cuidar dessa mensagem que a gente transmite aos nossos filhos em relação ao amor dele, né? Porque eles vão conhecer esse verdadeiro amor muito mais facilmente se a gente transmitir isso no nosso dia a dia de uma forma coerente, né? Deus, ele não cria condições, né? Ele não se agrada de nós somente quando a gente acerta, né? O amor dele é imutável. Exatamente. A gente tem que buscar uma obediência em amor, né? Eles vão obedecer porque eles amam, porque eles sabem que a gente quer o bem deles, que a gente sabe que a gente quer abençoar a vida deles, que a gente quer o bem. Então, toda vez que eu falo com a Lívia, eu preciso corrigir ela em alguma coisa, eu sento com ela, converso, filha, você entende que a mamãe está fazendo isso pro seu bem?
Você entende que se você fizer assim ou fizer assado, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, não é bom pra você? Ela entende, mãe. Ela já tem 5 anos, ela já entende muita coisa. A Elisa não, então a gente simplesmente tem que tirar. Mas às vezes assim, eu sempre explico, ó, aqui não, aqui faz dodói. Esse aqui não, esse aqui é da mamãe. Você pode esse daqui. Eu não preciso brigar, não preciso bater com ela, bater nela, né? Eu direciono pra onde eu quero, em amor. Tem coisa que não dá pra explicar pra uma criança de 1 ano e 9 meses. Pra Lívia, a gente já bate altos papos, já, a gente faz várias explicações pra ela. Por mais que ela não entenda tudo, já tá ali, ó. Já tá tudo entrando no coraçãozinho dela, na mente dela. E ela, aos poucos ela vai assimilando. E aos poucos a gente precisa corrigir menos ainda, porque ela vai entendendo o porquê. E não vai por medo, né? Tipo, não vou fazer isso porque senão minha mãe vai bater em mim, vai brigar comigo. Então, várias vezes já aconteceu... Peraí, várias vezes já aconteceu coisas dela fazer alguma coisa errada. Eu falei, mãe, eu fiz isso. Falei, filha, e agora? Agora tem que limpar, agora tem que fazer isso. Pois é. Não precisei bater, não precisei corrigir, não precisei brigar. Ela mesma já se constrange, ela mesma tem coragem de vir falar comigo. Ela não tem medo de me contar. Eu gosto muito, Marília, quando você está falando isso, lembra aquela analogia que a gente fala, né? A gente quer desenvolver na criança esse locus interno, né? Que ela consegue agir bem porque ela entende a importância de fazer o que é certo, e não pelo medo, né? Não pelo interesse com a recompensa, que a recompensa também é um grande engano aí que os pais usam, né? E falam assim, olha, você vai ganhar o prêmio se você agir bem. Não. Né? A gente também está comprando, barganhando aí, Deus não barganha o amor dele, então a gente não precisa barganhar também com os nossos filhos. Mas a gente quer que os nossos filhos desenvolvam esse locus interno de controle. Né? Porque quando a gente está ali enquanto adultos, faça isso, não faça aquilo, se você fizer eu vou te punir, se você fizer eu vou te apanhar. Eles estão agindo pelo controle dos adultos, né? Pelo medo, e isso não gera aprendizado, isso não gera habilidades de vida, isso não garante que quando a minha figura sair de perto, ele vai fazer o bem, mesmo que eu não esteja ali. Né? Então, essa mesma figura que a gente coloca de Papai do Céu, que está ali vigiando, né? E, eu não vou fazer o que é errado porque Deus está me vendo, ele vai me punir. Não, não é por isso. A lógica não é essa, né? A lógica de fazer o bem é porque eu me agrado de fazer o que é certo. Eu entendo o porquê que eu tenho que contribuir, o porquê que eu tenho que cooperar na minha casa, porque eu sou parte da família, porque a minha ajuda é importante, o que eu faço impacta na vida da outra pessoa. Então, a gente vai desenvolvendo essa noção com os nossos filhos, é uma construção a longo prazo, porque eles, né, não nascem com isso pronto, então não tem fórmula mágica, não é de um dia para o outro que a gente vai construir isso com as crianças, mas vale a pena, né? Isso é muito mais sólido, isso vai garantir que mesmo quando a gente não está perto, isso eu tenho vários exemplos aqui, não vai dar tempo de contar todos, mas que as pessoas me contam, nossa, Marina, você nem estava perto, mas a Alice, ela não comeu doce porque ela falou que não era o dia dela comer. E a gente insistiu, ofereceu, estava todas as crianças comendo. E não era o dia que a gente tinha acordado, sabe? A gente tem uns dias específicos para comer o doce. Então, eu não preciso nem estar ali falando com ela, olha, não como. Ela internalizou aquilo, ela entendeu por que é importante ela comer doce apenas alguns dias. Mesma coisa a tela, né? Eu não preciso ficar brigando para ela sair da tela. Às vezes eu tenho que lembrar, porque é viciante mesmo, né? Então, a criança está ali entretida, eu lembro. Mas quando eu lembro ela aceita, porque ela entendeu que o excesso de telas faz mal para a saúde dela, pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. E aí é uma construção, é diferente dela só sair, porque se ela ficar a mais do que a gente combinou, ela vai ser punida, ela vai perder algum privilégio. A lógica é outra, né? A gente construir demora tempo, demora mais, né? Demanda mais investimento, mas vale a pena, a gente colhe os frutos disso aí em amor, né? O resultado vem a longo prazo, né? Exatamente. E todo esse conhecimento que a gente adquire, né? Eu já vi gente falar, tipo, o pessoal fica buscando sobre educação de filhos fora da Bíblia, porque não pode, porque isso e por aquilo, né? Às vezes a pessoa condena você estar buscando conhecimento para educar o seu filho, digamos, de outras formas mundanas, né? Humanas. Mas, na verdade, todo o conhecimento já estava em Cristo, né? Ele já era detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. E por isso também que ele lidava daquele jeito que ele dava. Ele já conhecia o comportamento humano. Ele sabia como as pessoas reagiam, não reagiam, como que eram as crianças. Então ele nem criava expectativas, ele já conhecia as pessoas. Então a gente também precisa buscar conhecimento para conhecer
para a gente poder amar melhor, para deixar o fluir do amor de Deus. Mas também não adianta nada a gente buscar todo o conhecimento, estudar loucamente, se a gente não usar esse conhecimento para cooperar com o agir de Deus, com o amor de Deus. Você pode ser o maior estudante, mesmo assim, você está fazendo errado com seu filho. Não errado, né? Mas, tipo, não tá em amor com seu filho. Pode estar ali também na opressão, né? No autoritarismo. Então, todo o conhecimento que a gente adquire, a gente não precisa se voltar para ele. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou seguir essa linha, eu vou ser aquela linha. Você vai absorvendo, passando no filtro de Jesus. Opa, isso daqui faz sentido, esse daqui também, e vai colocando como bagagem das suas estratégias, né? Que é o que a gente faz aqui, né, Nina? A gente vai transmitindo informação, estratégias, para capacitar os pais, para dar ferramentas, para educar em amor, com esse conhecimento que pra gente, a gente já filtrou com os olhos de Jesus, né? Com o amor de Deus. Então, a gente vai filtrando e vai adaptando, vai pegando um pouquinho dali, vai pegando o que faz sentido e o que a gente vê que dá certo, que tá em amor, né? Porque Jesus já conhecia tudo. A gente não precisa falar, vou ficar só na Bíblia. Lógico que a Bíblia é super importante, é a mais importante de todos, né? A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar conhecer as Escrituras, mas a gente também tem que buscar conhecimento para tudo na vida, né? Para se alimentar, para ter alguma profissão, para tudo. Inclusive para educar filhos, para se educar, para se conhecer, né? O tanto de gente depressiva e tal, porque não consegue administrar os próprios sentimentos. Aí acaba sofrendo aí porque não sabe lidar com ele mesmo. E aí não sabe lidar consigo mesmo e tem lá uma criança para cuidar, dependendo dela, dos pais, né? Exatamente. E acaba gerando peso. Aí que Deus nos dá, inclusive através da ciência, da neurociência, que são estratégias a mais, né? Para a gente poder expressar melhor esse amor. É isso que a gente realmente faz aqui nos nossos canais. Mas na dúvida, eu falo, pergunte, né? Fugiu aí, não sabe qual ferramenta usar. É claro que quando a gente tem uma caixinha de ferramentas maior, quanto mais a gente amplia o nosso repertório para substituir essas estratégias aí punitivas, os castigos especialmente, a gente consegue agir melhor, a gente se planeja antes, porque às vezes o nosso piloto automático, ele é trapaceiro, né? Às vezes a gente quer agir bem, a gente quer demonstrar o amor de Deus ali para os nossos filhos, mas na hora do estresse, o que vem é a nossa bagagem, é aquilo que a gente recebeu. E muitas vezes nós não recebemos essa criação respeitosa, empática, né? Nossos pais às vezes também falharam conosco e aí a gente acaba reproduzindo isso com os nossos filhos. Então a gente tem que se planejar, pensar antecipadamente. Olha, quando meu filho agir, aquele comportamento me tira do sério, o que eu posso fazer? Como que eu posso ensiná-lo de uma forma respeitosa, né? E a gente tentar ser pais e mães mais proativos, menos reativos. E quanto mais ferramentas, melhor. Mas na dúvida, Maria, eu sempre falo para os pais cristãos que me acompanham, se pergunte, no meu lugar, o que faria Jesus? Né? Te respira, conta até 10 e imagina Jesus ali corrigindo seu filho no seu lugar. Como que ele faria? Né? E aí eu duvido que você vai conseguir ser hostil com ele. Eu duvido que você vai conseguir gritar com ele, que você vai conseguir bater nele, porque Jesus não faria isso. Então, se a gente quer seguir o nosso maior mestre, que é Cristo, a gente precisa, então, se atentar por que ele fazia, como que ele agia, como que ele conduzia as pessoas a se arrependerem dos seus erros e, né, a entenderem o propósito de vida delas. E a gente tem essa grande missão aí de conduzir, né? De ser margem para os nossos filhos. Eu gosto muito dessa analogia, né? Da gente ser como margens de um rio, né? Nosso filho está ali, ele tem um propósito de vida, ele tem uma identidade única, peculiar, singular. Deus chamou os nossos filhos antes mesmo deles virem à existência, antes mesmo de eu sonhar em ser mãe, de você sonhar em ser mãe. Deus tinha um plano aí para as nossas filhas. A Bíblia fala no Salmo 139 que os nossos dias já foram escritos por ele, antes mesmo da gente ser gerado. Então, quando eu penso nisso, Marília, eu tenho um grande temor, uma grande responsabilidade. Eu falo, Deus, eu tenho que ser esse rio que vai conduzir, mas eu não posso impedir o fluxo de vida que o Senhor colocou dentro das minhas filhas. Eu não posso simplesmente tolir e impedir que elas sejam quem o Senhor a chamou para ser. A gente tem uma grande responsabilidade aí e que a gente possa buscar naquele que é o próprio amor, né? Se espelhar nele, porque a gente tem essa fonte aí inesgotável, que
que está sempre à nossa disposição. Às vezes o nosso tanque de amor está esvaziando, mas a gente pode estar sempre buscando se renovar, se encher do amor dele, porque aí sim a gente vai conseguir transbordar na vida dos nossos filhos, né? Verdade. Até que você falou aí de na dúvida, pergunte. Esses dias eu tive uma situação com a Lívia, né? Que ela não estava querendo fazer umas atividades que eu faço com ela aqui. Né, ela estava com um comportamento rígido, tudo que você falava, ela já dava um não, ou não queria fazer. Deu já com a pulga atrás da orelha, não tem alguma coisa aí. Aí chegou num dia que ela não queria fazer de jeito nenhum. Não, porque eu não vou fazer. Daí ficava falando assim, Eca, que nojo. Não vou fazer isso. Só pra me cutucar mesmo. Eu já tava com... Ai, estava suando frio até. Eu falei, gente, a partir daqui eu não sabia o que fazer. Porque eu já tinha tentado de tudo, brincar, fazer... Nossa, eu já tinha tentado de tudo. Aí não dava. A partir dali, ou eu ia brigar, ou eu ia gritar, ou eu ia fazer algum tipo de ameaça. Falei, não. Daí que começou, né, a minha culpa. Que falei, não, mas você vai deixar ela subir em cima de você? Você vai deixar ela mandar em você? Daí eu falei, não, melhor eu parar, respirar, perguntar pra Deus o que tá acontecendo, o que tá causando esse tipo de reação nela, porque não é normal. Eu já sabia que não era normal, que tinha alguma coisa pegando ali. Eu consegui parar e parei, fui, orei, esperei a noite, no dia seguinte e tal. Daí chegou a noite, eu consegui conversar um pouco com ela. Ela teve uma explosão, ela explodiu, muita tensão acumulada. Explodiu e falou o motivo de ela estar assim. Aí no dia seguinte, que ela explodiu, a gente conversou com ela, explicou em amor, tudo tal, ela mudou completamente. Então, para muitos pode parecer até que eu fui permissiva, deixei ela não fazer uma coisa que ela deveria fazer, alguma coisa assim, mas para mim foi um ato de amor. Ela estava precisando de espaço, ela estava precisando, sei lá, rearranjar as emoções dentro dela. Depois que ela conseguiu expor tudo isso que ela estava sentindo, ela ficou outra criança. Né, que a criança vai acumulando muita atenção, daí começa com aqueles comportamentos rígidos. Se a gente não conseguir olhar o que está causando aquilo, aquilo só continua e a gente vai piorando a situação e não consegue chegar num acordo, uma coisa começa a ficar feia, daí a gente começa a ficar mais irritado, daí a gente começa a partir para a nossa justiça própria, daí quer pôr de castigo, quer brigar, quer gritar, e não funciona. Quando a gente... Não tem a última palavra, a gente tem essa tendência a entrar em disputas de poder com o nosso filho, Exato. Mas quando a gente não entra eu mando aqui. Aí a gente vai ter dificuldade de expressar esse amor, porque a gente vai ficar reativo, né? E acho que quando a gente não está conseguindo ser expressão desse amor que a gente deseja, a gente tem que reconhecer, opa, é melhor eu parar, porque é melhor a gente voltar depois e tratar o problema quando a gente conseguir ser intencional. Se eu não conseguir ser intencional, se eu perceber que eu também estou tomada por grandes emoções, é melhor a gente parar e falar assim, filha, eu preciso me reconectar comigo, com Deus, para poder conversar com você agora. E a gente precisa tratar esse problema e eu não consigo ser respeitosa nesse momento. Então, a gente entender, ter esse domínio próprio, que também é fruto do Espírito Santo na nossa vida. A gente pode desenvolver esse fruto cada dia mais, né, buscando a presença dele. E a gente vai conseguindo, né, cada dia mais expressar o amor de Deus para os pequenos. Não é uma tarefa fácil, né? Mas é possível com a graça de Deus. A gente não está nessa tarefa sozinho. A gente tem um grande ajudador aí, que é o Espírito Santo conosco todos os dias. E ele está à disposição, né? Para nos capacitar, para nos instruir, para nos dar sabedoria de como agir melhor e como expressar o amor de Deus aí dentro das nossas casas, né? Para tornar o nosso lar um ambiente de delícias, de paz, de alegria, porque esse é o plano de Deus para a família. Né? Se você não está conseguindo desfrutar disso aí na sua casa, né? Peça a Deus, porque a Bíblia fala que quando a gente pede sabedoria a Ele, Ele nos dá. Então, eu queria até, o nosso tempo já está se esgotando, a gente tem 5 minutinhos aqui ainda, antes da live cair. E eu queria aproveitar esses 5 minutos e fazer uma oração. Por você que está com seus filhos, por você que talvez está em busca de um relacionamento com mais conexão aí com seu filho, e às vezes está difícil, às vezes você sente que não está conseguindo expressar esse amor de uma forma plena aí na sua casa, e eu queria orar com você. Se você puder ir fechar os seus olhos na sua casa, se coloque diante de Deus também, que eu creio que Ele pode falar ao seu coração.
E, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, por essa noite. Te agradecer por cada pessoa que está aqui nos acompanhando ao vivo, por cada família aqui representada. Eu sei que o Senhor tem planos de bênção, planos de paz para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos desfrutar dessa paz, Pai, porque às vezes nós não estamos conectados com o Senhor o suficiente, Deus, para receber todo o amor que o Senhor tem à nossa disposição, Deus. Eu te peço, Deus, por cada vida aqui, para que a gente possa se abrir, Deus, para o agir do Teu Espírito Santo em nós, para que a gente possa ser ensinado, para que a gente possa, Deus, quebrar, às vezes, crenças equivocadas que nós trouxemos lá da nossa infância, de que Deus é um Deus que nos castiga, um Deus distante, um Deus que não se importa com as pequenas coisas da nossa vida, porque o Senhor, Deus, é um Deus relacional, é um Deus de amor, é um Deus que a tua palavra diz que nada vai nos separar do teu amor, não existe nada que vai diminuir o teu amor por nós, é um amor imerecido, um amor que nós recebemos por graça e que nós possamos desfrutar desse amor em primeiro lugar, porque aí sim nós conseguiremos ser pais e mães que transbordam na vida dos nossos filhos. Então eu te peço que o Senhor venha curar cada coração aqui, Deus, de cada pai, de cada mãe, para que eles possam receber esse amor transbordante do Senhor e que eles possam mudar a história e o relacionamento deles com os seus filhos, que eles possam refletir esse amor que eles estão recebendo do Senhor agora, que eu creio que o Teu Espírito Santo está agindo na vida de cada pessoa aqui conosco, Deus. Que o Senhor possa nos encher da Tua presença, nos encher da Tua unção, para que nós possamos ter os pais, as mães que os nossos filhos precisam, Deus, para que a gente possa ensiná-los com graça, com amor todos os dias, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. 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 E para finalizar, Nina, eu queria ler um versículo primeiro, Claro. Para falar que a gente não consegue, né, transbordar esse amor se Cristo não habitar no nosso coração. Que está lá em Efésios 3, 17 a 19, que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, que Cristo habite no coração de cada um aqui que passou por aqui, que está aqui nessa live, para que vocês possam transbordar e conhecer esse amor de Deus que vem e excede todo o entendimento. E só Ele pode mostrar esse amor para a gente, que com o nosso entendimento a gente não vai conseguir, né, entender, compreender e transbordar esse amor. Somente com Cristo no nosso coração. É verdade, Marisa. Te agradecer mais uma vez e vamos marcar mais encontros. Muito bom. Sim, com certeza. Mais um tempão. Agradecer a todo mundo que esteve aí nos acompanhando. E quinta-feira que vem tem mais, viu, gente? Um grande abraço para vocês. Marília, fique com Deus também. Obrigada, Nina. Amém. Adorei estar aqui. Tchau.